Boa noite, amadas irmãs. Gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui cultuando teu santo nome, amém? Agora eu te convido a orar comigo. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, pela dádiva de estar mais uma vez aqui, ó Pai, reunidas, cultuando o teu santo nome, ó Pai. Te agradeço mesmo, ser conosco em cada momento, Senhor. Ser no louvor, na meditação, em cada momento, Senhor. Ser conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Agora vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 96, versículo do 1 ao 4. E diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Amém? Agora vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus com o hino Porque Ele Vive, e logo após, Satisfação é ter a Cristo. Chamar agora o grupo de louvor. Uma boa noite a todas. Vamos ler um salmo primeiramente. Salmo 105, versículos do 1 ao 4, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Vamos louvar ao Senhor. Está nas
Agora vamos para os avisos. Na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês, será realizado o culto presencial aqui no Templo Central. Os outros cultos serão transmitidos pela plataforma do YouTube. Os horários são às 7h30. Aos sábados, nós temos também o círculo de oração, que se inicia às 7h30 da manhã. É válido lembrar que esse mês nós temos 3 quinta-feiras presenciais, né? Dia 31 terá o encontro presencial aqui no templo, tá? Nós fomos contemplados, graças a Deus. Nós também temos um projeto, né? Como o nome do projeto já diz, Tempo de Orar uns pelos outros, né? Como o próprio nome já diz, né, do projeto, esse projeto ele tem o intuito de orarmos uns pelas outras, né? Se você tem um pedido, é só enviar as irmãs da diretoria da UBM e todas as irmãs estarão orando juntamente com a missionária Luísa, tá bom? Agora vamos passar para o momento da meditação com a irmã Erlândia. Que Deus possa abençoar e nos dar sabedoria e discernimento para ouvir a tua mensagem. Amém? Paz do Senhor, queridas irmãs de oração. Aqui quem está falando é a correspondente voluntária de Portas Abertas no Amazonas, Erlândia Melon. É um prazer imenso poder falar aqui para as irmãs sobre um panorama de como está a realidade da perseguição aos cristãos no mundo. Então, queridas, há poucos dias foi lançado a Lista Mundial da Perseguição 2022. Vocês sabem que todos os anos Portas Abertas atualiza esta lista para ver, né, assim, a colocação dos países que mais perseguem os cristãos. Então, a lista apresenta 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. E o número de cristãos que enfrentam elevados níveis de perseguição, infelizmente, subiu para 360 milhões de cristãos. Mais do que nunca, minhas irmãs, os nossos irmãos e irmãs são desafiados, né, a praticar o texto de Colossenses, que está no capítulo 1, no versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que diz assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então há um grupo de irmãos e irmãs que, apesar do sofrimento, né, apesar das aflições, eles têm permanecido firmes como igreja do Senhor. Então, há um destaque, né, na Lista Mundial da Perseguição de 2022, é o fato de que a perseguição aos cristãos atingiu um nível mais alto desde que a pesquisa começou em 1993. Olha só, houve um aumento absurdo esse ano. Então, pela primeira vez, o Afeganistão aparece em primeiro lugar, depois da tomada do país pelo grupo radical Talibã. Mesmo caindo para a segunda posição após 20 anos, né, no topo dessa lista, a Coreia do Norte atingiu seu nível mais alto de perseguição. Cuba, olha só, Cuba voltou à lista após quase uma década. Então, além disso, né, o extremismo religioso tem se expandido em um ritmo acelerado da África até a Ásia, criando uma imensa crise de deslocamento a refugiados. Ainda
por cima, né, além disso, os radicais, né, os extremistas radicais, são os principais inimigos dos cristãos no século XXI. Tudo é válido, né, para implementar um regime que combate, né, a base religiosa, seja ela islâmica, hinduísta ou mesmo budista. Então, eles querem, esses extremistas, acabar com a fé cristã. E, então, há um impacto muito grande, né, de tudo isso que vocês ouviram na vida dos nossos irmãos. Por exemplo, a Zambi, que é uma cristã secreta do Afeganistão, ela, olha só, minhas irmãs, ela teve o pai sequestrado e morto. Pensa numa situação dessa. Seu irmão continua desaparecido. Graças a Deus, ela e a mãe conseguiram fugir e sobreviveram como refugiadas em um país vizinho, onde receberam, graças a Deus, né, ajuda de portas abertas. E ela diz, né, a cristã, nossa situação é desesperadora. Outros cristãos afegãos espalhados pelos países vizinhos precisam da nossa ajuda, né? Precisam de alimentos, medicamentos, roupas, para sobreviver e começar uma vida nova, né? Então, isso é uma realidade presente hoje, por conta até da pandemia. Tudo se agravou na vida dos nossos irmãos. Houve países, né, tiveram países em que chegava ajuda socioeconômica de alimentos, né, de medicamentos, e os nossos irmãos eram proibidos de receber essa ajuda porque eram cristãos. Em outros países, eles foram indicados, né, foram denunciados como o que levou o vírus do Covid para aquela cidade. Então, imagine a situação dos nossos irmãos. Tem um cristão do país chamado Myanmar, e também ali próximo Sri Lanka, que são países que também está crescendo demais o extremismo religioso. Ali naqueles países, né, lá a situação é que os monges budistas, eles não aceitam que se tem outra religião, e nós tivemos irmãos ali que foram muito perseguidos, e eles foram questionados pela comunidade, questionados pelos líderes budistas ali, né, para abandonarem a sua fé. Olha o que o irmão falou: não vamos negar e nem rejeitar nossa fé. Acreditamos em Jesus até morrermos. Então, esse é um cristão desse país chamado Myanmar. Aí você pergunta, né? E você pode pensar assim: puxa vida, a situação está tão terrível que eu acho que não tem mais vai acabar, né, o cristianismo nesses países. Pelo contrário, minhas irmãs, quanto mais a perseguição, mais as pessoas estão sedentas de Deus, e elas creem tanto no Senhor que elas enfrentam a perseguição firmes, né, com coragem, com firmeza, com determinação. E por isso, minhas queridas, nós precisamos orar pela igreja perseguida. Mas nós devemos interceder pelos cristãos perseguidos, não como se eles fossem assim, uns coitadinhos. Coitados, eles sofrem tanto, né? Eles são tão perseguidos, passam por tanta dificuldade, coitados deles. Não, minhas irmãs, nós temos que interceder que eles são pessoas dignas, né? Dignas por quê? Porque elas se sentem honradas por participar do sofrimento de Cristo. Há muitas passagens bíblicas que mostram isso, né? Nós vamos ver aí na primeira carta de Pedro,
escrita num contexto, né, de intensa perseguição ao Evangelho, é lá em 1 Pedro 4, de 12 a 16, que diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofro como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Que palavra, né, irmãos? Eles são pessoas dignas por sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Também, quando nós formos orar pela igreja perseguida, nós devemos pedir que nossos irmãos tenham intrepidez, coragem, sinais e poder. A gente não deve orar simplesmente, né, por livramento, segurança e tranquilidade. Óbvio, a gente pode orar por isso, mas mais do que isso, eles vivem nesse contexto de perseguição. É difícil em determinados países a situação mudar assim tão rapidamente. Então, o que nós devemos pedir? Para que Deus os capacite, né, com coragem, que eles sejam cheios da presença do Espírito Santo, né, para ter ousadia como os apóstolos tiveram lá na igreja primitiva. E como a passagem, né, para ilustrar aí essa situação lá da igreja primitiva, foi logo que Pedro e João saíram da cadeia, que está lá escrito em Atos 4, 29 e 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, é isso que nós devemos orar, para que nossos irmãos sejam cheios do Espírito de Deus. Quanto mais cheios eles estiverem do Espírito Santo de Deus, mais coragem, mais ousadia eles vão ter para permanecer firme, né, diante da sua fé, diante das ameaças por causa da sua fé. Então, interceda, né, para que nossos irmãos, apesar de toda a situação difícil, como eu falei para vocês, daquela cristã afegã, que o pai dela foi morto, o irmão foi sequestrado, possivelmente foi morto também, e numa situação dessa, minhas irmãs, o que fazer, né? Então, orar mesmo pelos nossos irmãos, para que eles tenham essa coragem, né? Tenham essa fé que move montanhas, né? Tenham a certeza da soberania de Deus que os guarda apesar do sofrimento e da perseguição, né? Que o Senhor conceda a eles, né, sabedoria, conceda a eles ousadia, conceda a eles coragem, conceda a eles fé, amor, perdão para aqueles que os perseguem. Então, essa é a minha palavra de encorajamento para as irmãs. Continuem firmes, queridas, continuem firmes, amadas, neste propósito de orar
pela igreja perseguida, porque a igreja perseguida, ela conta com as nossas orações. E uma forma, né, realmente de nós ajudarmos os nossos irmãos é orando por eles, se envolvendo, se você puder também contribuir. E porque nós somos um só corpo, né? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, eles são nossos irmãos, porque estamos ligados por meio de Cristo, né? Uns aos outros, nós estamos ligados em Cristo Jesus. Então, é isso. A minha mensagem é essa. Assim como nossos irmãos estão permanecendo firmes diante da perseguição, que as irmãs também, em meio a toda a situação difícil que as irmãs possam estar passando por conta dessa pandemia e por tudo que tem acontecido nesses últimos 2 anos no mundo, mas que as irmãs sejam encorajadas a continuar firmes no Senhor, continuar unidas e buscando ao Senhor de todo o coração, de toda a força e de todo entendimento. A paz do Senhor a todas, que o Senhor proteja, as guarde e as fortaleça no Senhor. Obrigada, minhas irmãs, que o Senhor as abençoe, em nome de Jesus. Amém. Oração. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento valioso, por este momento de comunhão contigo. Te agradecemos pela dádiva de estarmos vivos, com saúde. Obrigada, Pai, por ter nos sustentado no dia de hoje até aqui, Senhor, para cultuar e honrar o teu santo nome. Eu te agradeço mesmo por cada momento valioso, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.